com satisfação que eu recebo a todos aqui. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou pesquisador e professor do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o CDTN, professor do curso de pós-graduação. Integro também a equipe aqui do projeto Gasbras, a seção Minas Gerais. Eu vou ser o mediador, né, desse painel, né, um painel cujo título é Estudos de Baselines Ambientais e Vulnerabilidade de Aquíferos frente ao cenário de gás não convencional. Bom, posto isto, é com satisfação que eu convido à mesa o jovem geólogo Gustavo Filemon, né, que será o apresentador desse painel, e vou fazer um breve, né, resumo aqui, bem resumido, né, resumido do currículo do nosso jovem geólogo, né? Gustavo é graduado em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com um período, né, de sanduíche na University of South Wales, é mestre em Geologia Econômica e Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, lecionou disciplinas no curso de graduação de Engenharia Metalúrgica, também na UFMG, e como profissional, né, e participante do projeto Gasbras, Gustavo atua principalmente na área de geologia ambiental e geoquímica ambiental. Atualmente é doutorando do curso de pós-graduação do CDTN, né, do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, e trabalha na coordenação de laboratórios do Departamento de Engenharia de Transporte, Cefet, Minas Gerais. Muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Como debatedora, né, é com muita satisfação que eu convido a professora e irmã, né, professora Ana Cecília do Filho. Ana Cecília é professora de Hidrogeologia, Qualidade da Água e Sistema de Informação Geográfico da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Ciências do Ambiente e da Saúde da Universidade Nacional de Comahue, na Argentina. É diretora do Centro de Investigações em Geociências da Patagônia e do Projeto de Investigação Hidrogeologia, Geoquímica e Qualidade da Água do Sistema Aquífero de La Cuenca Neuquina. É diretora de licenciatura em Ciências Geológicas e do doutorado, né, em Geociências da Faculdade de Engenharia da Universidade Nacional de Comahue. A Ana Cecília colabora e participa muito de atividades aqui conosco no projeto Gasbras, né? E é profunda conhecedora da Cuenca Neuquiana, né? Que é a única, né, que é, na América do Sul, a única bacia sedimentar onde há extração, né, exploração de gás e óleo não convencional. É muito bom, né, tê-la aqui conosco, Ana, mais uma vez, muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra, então, ao nosso palestrante, né, jovem Gustavo Filemon. Filemon terá 20 a 25 minutos, tá, Gustavo, de apresentação. Boa sorte, tudo de bom. Perfeito, muito obrigado. Quero cumprimentar o Carlos, a Ana, a todos que estiverem nos assistindo hoje. Agradeço a oportunidade de ter essa palavra com vocês. Tenho certeza que será um momento muito agradável. Eu vou compartilhar a tela aqui, tudo bem? Então, como já foi apresentado, meu nome é Gustavo Filemon. Atualmente estou fazendo meu doutorado no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e hoje vou mostrar parte, né, dos resultados dos nossos trabalhos relativos a estudos de baselines ambientais, principalmente voltados para a vulnerabilidade de aquíferos frente ao cenário do gás não convencional. É claro, esse projeto ele saiu, né, ele dentro da rede de pesquisa e desenvolvimento Gasbras, que conta com colaboradores de universidades, entidades públicas de todo o país e com colaboradores internacionais, por exemplo, da Universidade Nacional de Comahue, na Argentina, e juntos aqui, na seção Minas Gerais, junto ao INCTA, com o CDTN, com a colaboração da Universidade Nacional de Comahue, nós estamos coordenando diversos estudos de cunho ambiental
voltado principalmente para a estruturação de baselines para a indústria do gás não convencional. Assim, entendendo que um baseline ele funciona como um estudo de base, né? Ele é uma profunda caracterização ambiental que é feita para a entrada de um determinado empreendimento socioeconômico. Empreendimento esse que pode ser de diferentes vertentes, e a vertente que nós estamos trabalhando é justamente a indústria do gás não convencional, ou popularmente conhecida como a indústria do shale gas. Então, estruturar um baseline significa definir em um determinado ecossistema quais seriam as potencialidades e fragilidades daquele ambiente em se receber a indústria do gás, no caso, a indústria do gás não convencional. Ou seja, temos que caracterizar e ressaltar as potencialidades daquele ecossistema e temos que levar em consideração quais os possíveis impactos que essa indústria pode causar. E quando eu falo impactos positivos, negativos, impactos no geral. O baseline ambiental ele tem de grande serventia para órgãos públicos, regulatórios, ambientais, de planejamento e desenvolvimento. Uma vez que você entende quais são os principais riscos na região, você pode estabelecer um aspecto regulatório muito mais incisivo, muito mais específico, que vá garantir tanto a otimização de processos, tanto menos burocracia e tanto a sustentabilidade ambiental. Assim como um baseline ambiental, ele serve para membros da sociedade civil, uma vez que uma profunda caracterização ambiental permite identificar novas potencialidades naquele ecossistema, identificar como otimizar as atividades socioeconômicas já vigentes no local. Você também identifica prováveis estresses antrópicos que já ocorrem na região previamente à entrada da indústria em questão, e você também cria um respaldo científico que a sociedade tem para garantir que aquele empreendimento está ocorrendo da forma mais segura e ambientalmente sustentável possível. E, não obstante, um baseline ambiental ele é de extrema serventia para a própria indústria, para o próprio empreendimento. Você entendendo o ecossistema que você está entrando, você consegue traçar estratégias de otimização, definir estratégias mitigatórias, e eu acho que um ponto extremamente importante de um baseline é identificar os principais pontos sensíveis que devem ser monitorados para que, em caso de algum impacto deletério, você seja capaz de identificar esse impacto o mais rápido possível e ter uma pronta resposta mitigatória, compensatória, enfim, para você entender e poder identificar as fragilidades que você pode acabar causando aquele ecossistema. Ou seja, um baseline ambiental ele serve para esses três diferentes polos para gerar uma governança participativa, um desenvolvimento sustentável extremamente forte. Trazendo para o gás não convencional, como eu disse, é uma indústria que causa impactos positivos e negativos diversos. Uma indústria do gás não convencional, ela promove uma versatilidade da matriz energética, ela promove empregos, desenvolvimento econômico regional, da mesma forma que ela também tem impacto no tráfego local na região, ela aumenta, ela pode entrar em conflitos com outras atividades socioeconômicas vigentes, quando não bem estruturadas. Ela pode ter impactos em termos de qualidade de ar, em termos de sismo, e muito se fala na indústria do gás não convencional, correlata a impactos nos recursos hídricos. Esse tema já foi contemplado por outras apresentações aqui, eu vou passar mais rápido por ele, mas quando se fala da exploração da indústria do gás não convencional, muito está atrelado à prática do fraturamento hidráulico, ou popularmente conhecido como fracking, que em suma trata-se de furos verticais, que pode chegar de centenas a quilômetros de profundidade, até que se atinja uma rocha reservatório de hidrocarbonetos de extrema baixa permeabilidade. Uma vez atingida, dá-se início a uma série de furos horizontais multidirecionais, com o intuito de aumentar esse contato entre o furo e a rocha reservatório. Isto posto, injeta-se um fluido de injeção, um fluido de fraturamento, que é rico majoritariamente de água, misturado com alguns elementos químicos, emulsificantes, propantes. Esses elementos variam de acordo com o reservatório e as características do ambiente. E uma vez injetado, com muita pressão sobre esse poço, você promove o fraturamento do reservatório de hidrocarbonetos. Nisso você bombeia esse fluido de volta, nesse momento nós já chamamos de fluido de retorno, e essas fraturas induzidas no reservatório permitem a percolação dos hidrocarbonetos e a sua subsequente produção. Assim, no trabalho de Maynes, na figura aqui, ele identifica 4 principais rotas, que seriam elas a rota número 0, que é justamente erros na falha do armazenamento ou do transporte desses fluidos
de fraturamento. Isso pode ocorrer por vazamentos, por transbordos ou alguma coisa do tipo. E uma vez que esse fluido ocorre na superfície, ele pode adentrar para o solo, para recursos hídricos superficiais, como rios, lagos, ou até mesmo para aquíferos, através da percolação e infiltração. A rota número 1 é quando tem escape de fluidos do fraturamento pelo próprio revestimento ou cimentação do poço. A literatura fala que com o avanço da tecnologia do fraturamento, isso tem sido cada vez mais raro. A rota número 2, identificada na figura, é justamente quando ocorre essa fratura nas rochas de reservatório, e as fraturas induzidas criam conectividade com estruturas pré-existentes no estrato geológico, também gerando uma rota direta de contaminação para os recursos hídricos. E, por fim, a própria percolação, tanto dos fluidos, tanto do hidrocarboneto por si só, pela permeabilidade dos estratos rochosos que pode chegar nos recursos hídricos. E isso é importante entender que, principalmente quando se fala dos hidrocarbonetos nos recursos hídricos, é comum que em zonas ricas em gás natural, que tenha sinais de gás de hidrocarbonetos na água. E é importante entender até que ponto isso é um processo natural, quais são as consequências desse processo natural e como esses processos podem ser intensificados e se vão ser intensificados quando se pratica o fraturamento hidráulico. Então fica um desafio para esse tipo de análise. Assim, a gente da Rede Gasbras pegamos como estudo de caso a bacia do São Francisco, mais especificamente a bacia do Rio Indaiá e do Rio Borrachudo, por serem áreas extensamente discutidas na literatura como áreas de grande potencial para exploração do gás não convencional. Em gases especificamente em formações do tipo tight sand, ou traduzindo como arenitos de formação fechada. E aí, pegando essa área como estudo de caso, nós estamos trabalhando em diferentes frontes para gerar um baseline ambiental abrangente para a região. Temos um trabalho de comunicação socioambiental eficiente, nós temos um trabalho de baseline socioeconômico que visa pontuar quais são as atividades vigentes na região, quais são as potencialidades, como elas poderiam reagir, como elas poderiam ser otimizadas com a entrada da indústria do gás não convencional. Temos também baselines relativos à fauna e à flora, caracterizando os principais elementos bióticos daquele ecossistema. Os baselines de sedimentos, uma vez que sedimentos são capazes de reter e liberar contaminantes para a natureza, e os sedimentos têm uma característica interessante, que eles são capazes de registrar pressões antrópicas já existentes no ambiente. Ou seja, também é importante identificar se a região já está sofrendo algum impacto, da onde está vindo esse impacto em caso de ocorrência, e separar a origem de cada um dessas pressões. E, por fim, o baseline de recursos hídricos, que ele é um tanto quanto abrangente, ele abrange recursos hídricos superficiais e subterrâneos, análises hidrogeoquímicas, modelos hidrogeológicos conceituais e também a entrada de vulnerabilidade de aquíferos. Nesse mundo, né, de abordagens que eu citei agora, eu vou apresentar para vocês parte do resultado que estamos conduzindo relativo à vulnerabilidade de aquíferos. Quando eu falo de vulnerabilidade de aquíferos aqui, eu me refiro especificamente ao quão vulnerável esses aquíferos são, as atividades socioeconômicas que ocorrem em superfície, ou seja, o quão vulnerável esse aquífero é a contaminantes que advêm da superfície. Para tanto, nós utilizamos o método GOD. Quando eu falo método GOD, cada uma dessas letras, o G, o O e o D, faz referência a um parâmetro. Trata-se de um método de sobreposição e indexação de mapas para chegar numa escala de 0 a 1 de vulnerabilidade, onde 0 a vulnerabilidade é desprezível e 1 a vulnerabilidade é extrema. Esse método ele foi escolhido por se tratar ele é específico para áreas de grande extensão territorial, que é o nosso caso. A bacia do Rio Indaiá e do Borrachudo somadas dão uma área de 4.488 km², é uma área muito grande. E esse método também é específico para regiões de baixo volume de dados, que também é o nosso caso. Nós trabalhamos com a base de dados em escala regional, com baixo volume de dados de poços cadastrados na região, com poucos dados sobre esses poços. Então, assim, esse foi o método que mais se adequa ao nosso banco de dados no momento. É importante falar que na nossa região conta com 4 poços de pesquisa que já foram realizados para gás não convencional na região.
O fraturamento hidráulico não foi aplicado, é só poços de pesquisa. Nós podemos ver aqui na imagem, nós temos 3 poços, mais na porção, na montante da área de estudo, mais ao sul, e um ponto a jusante, mais ao norte. E temos, acho que como principal ponto de referência da nossa área de estudo, a represa de Três Marias, que fica logo a jusante das duas bacias. Então, passando por uma breve caracterização, o clima da região é classificado como um tropical úmido, aquele inverno seco e o verão quente e chuvoso. Os solos variam entre latossolos, cambissolos e litossolos. A estrutura pedológica é extremamente importante, porque os solos eles podem fornecer uma maior resistência à entrada desses contaminantes até os aquíferos. Na geologia, nós estamos no meio da bacia do São Francisco, né? Na nossa área especificamente, aflora-se o grupo Bambuí, que é marcado por metapelitos da formação Santa Helena e da formação Serra da Saudade, intercalado, né, com carbonatos da formação Sete Lagoas e formação Lagoa do Jacaré. No topo do Bambuí, na nossa área, nós temos a formação Três Marias, marcada por unidades siliciclásticas, e alguns grupos fanerozoicos por cima, pelo grupo areado, com seus arenitos, e o grupo Mata da Corda, como vulcanoclásticas. Assim, o método GOD, cada uma dessas letras compõe um dos parâmetros que foram considerados para análise. O parâmetro G leva em consideração especificamente o grau de confinamento de um aquífero, que varia de livre a confinado. O O leva em consideração os litotipos suprajacentes aos aquíferos, né? E o parâmetro D leva em consideração a profundidade do aquífero em relação à superfície. O nosso banco de dados, como eu mencionei, trata-se de um banco de dados de base regional. Nós temos a delimitação das bacias através da Agência Nacional de Águas, os poços cadastrados obtidos pelo CIAGAS e pelo CIAM, os dados de geologia pelo mapeamento da Codemig em 2010 e os dados de pedologia através do IDS-ZEMA. Então, para o parâmetro G, o grau de confinamento, nós trabalhamos com base no trabalho da CPRM 2019, que descreve alguns litotipos na nossa região e define alguns parâmetros hidrodinâmicos para esses litotipos. Então, nós agrupamos litotipos de parâmetros hidrodinâmicos semelhantes e realizamos um mapa de sistemas aquíferos, identificando para a nossa região 5 sistemas aquíferos principais. O grau de confinamento foi dado também pela literatura, como era classificado esses sistemas aquíferos, e, uma vez delimitado através com os dados de literatura, nós comparamos os nossos resultados com os dados dos poços cadastrados, para ver se o nosso resultado era condizente, se era necessário algum ajuste, ou uma forma de validar o nosso mapa, né? Para os aquíferos aluvionários, nós pegamos os principais rios da região, o Rio Borrachudo, o Rio Indaiá, realizamos um buffer de 300 metros como delimitação do aquífero aluvionar, e para os principais afluentes de relevância, nós delimitamos uma extensão de 150 metros. Em seguida, para o parâmetro O, nós levamos em consideração a litologia acima dos aquíferos, levando em consideração o que a metodologia GOD propõe, quais são os litotipos mais resistentes à percolação de contaminantes e quais seriam os mais suscetíveis à percolação de contaminantes. Nisso, nós fizemos uma valoração que vai de 0 a 1, sempre seguindo a metodologia, né? E para tentar chegar num mapa para o parâmetro O. Por fim, o parâmetro D, eles são mais simples, vai de acordo com a profundidade do aquífero. Quanto mais próximo o aquífero está da superfície, menor o caminho que o contaminante teria que percorrer, logo mais vulnerável ele seria. Quanto mais profundo, menos vulnerável ele é. A metodologia conta que em casos de aquíferos carbonáticos, a vulnerabilidade sempre vai ser máxima, porque os carbonatos aferem ao fluxo hídrico uma dinâmica específica. Por isso, tornam-os mais vulneráveis. Uma vez que estabelecemos, então, um mapa para o parâmetro G, grau de confinamento, parâmetro O, sobreposição dos estratos, e o parâmetro D, que é a profundidade dos aquíferos, nós realizamos a sobreposição desses mapas, a multiplicação dos índices e a regionalização dos nossos dados para chegar num mapa GOD, ou que a gente chama de mapa de vulnerabilidade intrínseca. Esse mapa de vulnerabilidade intrínseca é importante a gente entender que se trata de o quão vulnerável esse aquífero ele é,
com base somente nas suas características hidrogeológicas. O quanto ele é vulnerável às atividades que ocorrem em superfície. Por isso a gente chama de vulnerabilidade intrínseca do aquífero. Podemos observar que o nosso mapa consiste predominantemente em uma vulnerabilidade média a alta, sendo que média ocupa 52% da nossa área. O mapa de vulnerabilidade alta conta com 25% da nossa área. Um local de vulnerabilidade extrema seria 17%, vinculado principalmente aos aquíferos aluvionares e zonas carbonáticas. E alguns locais aparecem com uma vulnerabilidade baixa, que vai aproximadamente 4 a 5%. Definindo a vulnerabilidade intrínseca do nosso trabalho, nós queremos ver o quão vulnerável esse aquífero é hoje às atividades socioeconômicas já vigentes na região. E isso vai de encontro a criar um baseline, para ver se esses aquíferos já têm mais risco de sofrer impactos pelo que está acontecendo hoje ou não, e num futuro como a indústria do gás não convencional poderia melhor se ajustar à região com o menor impacto possível. Então, para isso, a gente cruzou com o mapa de uso e ocupação do solo da região, valorando também cada tipo de uso e ocupação, sendo a mineração o mais, que tem alguns pontos somente na nossa região, que são as zonas mais sensíveis a contaminar os aquíferos, enquanto as áreas de vegetação nativa são as áreas menos sensíveis à contaminação. E quando a gente faz, cruzando esses dados, normalmente por sobreposição de mapas e indexação, nós podemos ver que a vulnerabilidade do nosso aquífero cai drasticamente. Ele deixa de ser um mapa de vulnerabilidade intrínseca de média a alta para um mapa de vulnerabilidade específica de baixa a desprezível. Isso significa que as atividades em superfície hoje têm baixo potencial de contaminação para os aquíferos. Nisso, nós podemos ver vulnerabilidade desprezível em torno de 30%, vulnerabilidade baixa em torno de 17%, vulnerabilidade média de 14%, a vulnerabilidade alta de 0,28% e a vulnerabilidade extrema também associada mais aos aquíferos aluvionares. Por fim, então eu acho importante a gente pensar sempre na indústria do gás não convencional. Hoje, só tem 4 poços que foram realizados na região em termos de pesquisa de gás natural, mas é importante entender que numa zona de exploração de gás natural, você não costuma ter 1 ou 2 poços, são vários, são centenas de poços que vêm a ser explorados. E por isso tem que ter mapeado como que seria a melhor disposição desses poços e quais locais eles precisariam de ter mais cuidados ou mais ter uma atenção maior com contaminantes que advêm da superfície. E esse mapa também, é claro que ele pode ser refinado a partir do momento que for aumentando o volume de dados da região. Outros modelos também podem ser aplicados de vulnerabilidade quando se também obter mais dados em relação ao ecossistema que a gente está estudando, mas que se tornam um dos primeiros mapas de vulnerabilidade para a região e que torna uma ferramenta de gestão extremamente interessante para a implementação tanto da indústria do gás não convencional como para outras indústrias que possa vir se estabelecer na região. Com isso, eu agradeço a atenção de todos vocês. Gustavo, muito obrigado pela excelente apresentação. Obrigado. Eu convido agora a professora Ana Cecília para suas considerações. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buena la presentación, Gustavo, me gustó mucho. Creo que es un trabajo de base, como indicaste, que contribuye a los estudios de base ambiental en una cuenca de interés a la explotación de no convencionales. Por lo tanto, si bien, como también marcaste, es un estudio y un método, el GOT, utilizado a una escala regional, permite ya vislumbrar cuáles áreas son más sensibles a la contaminación de los acuíferos por actividad en superficie. Así que creo que desde ese punto de vista es una herramienta importante para la gestión y gerenciamiento de las cuencas hidrológicas necesarias para, obviamente, la planificación de los recursos naturales.
En ese sentido, creo que también lo has indicado bien, es un estudio de base y como tal los estudios de vulnerabilidad de este tipo de métodos paramétricos basados en superposición de mapas de GIS tienen, bueno, muchas ventajas por la facilidad de aplicar en GIS, por la rapidez, la economía en el tiempo, la visualización en un área grande, pero dentro de las desventajas que tienen es que, digamos, no permiten o no consideran los procesos físicos, por ejemplo, ¿cierto?, de transporte de sustancias. Sí. Si bien en el trabajo ustedes han mejorado o han propuesto algún método también paramétrico para estimar la vulnerabilidad específica, es decir, considerando las sustancias que producirían esas actividades que ya se realizan en la cuenca y de alguna manera considerar la movilidad y el destino, ¿no es cierto?, en ese ambiente. Sí. Entonces, digamos, sería un aspecto positivo respecto a un método básico como es el GOR, ¿no es cierto? Entonces, me parece que otra de las desventajas que podríamos mencionar de este tipo de métodos es que en general no se validan, ¿eh? Entonces, parte de lo que te quiero preguntar también sería eso, ¿sí? Ustedes tienen, digamos, porque de la experiencia que se tiene en otros estudios, es que distintos métodos en un mismo sitio dan diferentes resultados, porque como son métodos paramétricos, está muy a juicio digamos, del que lo aplica, y por otro lado, en zonas como estas, muy grandes, con una escasa información, es muchas veces difícil parametrizar, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, y obviamente de la importancia del agua subterránea, para distintos usos, el uso excesivo y se espera que en el futuro sea mayor, el gerenciamiento del agua es muy importante, del agua subterránea, ¿no? Lo considero. Por lo tanto, de tu trabajo, yo las preguntas que quisiera hacer pensando en el futuro es, primero, si has pensado aplicar otro método, por ejemplo, el DRASTIC, de los conocidos, o algunos que consideren más parámetros. Punto uno. Después, me gustaría saber si vos tenés una zona calcárea también, y existen métodos así también paramétricos, específicos para rocas calcáreas, por ejemplo el EPIC. Si te parece de interés aplicarlo para contrastar con los resultados que ya tenés del GOR. También me interesaría saber cómo pensás, cómo visualizás, digamos, porque estamos en una escala regional, cómo visualizás vos que debería avanzar el estudio de las variables que vos consideraste importantes, el suelo, por ejemplo, ¿no? Porque vos decís que tenés suelos lateríticos y en las arcillas, si bien, digamos, en un clima húmedo, en invierno, podés tener, digamos, procesos de desecamiento que agrietan los suelos. Por lo tanto, si bien las arcillas son impermeables, tendrías flujos preferenciales de transporte de contaminantes al acuífero, ¿no es cierto? Lo mismo, obviamente, en las zonas cársticas. Entonces, si estás visualizando, que sería, parece recomendable, incluir en los métodos probablemente algún tipo de parámetro que incluya el flujo preferencial,
¿eh? Com certeza. Tal vez, digo, como no existen, que yo conozca, métodos así paramétricos. La única manera de incorporar el flujo preferencial sería a través de la modelación física, ¿no es cierto? Sim, O sea, ya de procesos con métodos, digamos, en medios porosos habitualmente, o medios porosos con flujo preferencial, que sí existen modelos, o bien en medios fracturados, ¿no es cierto? Que también disponen, com- lo cual obviamente requiere mayor cantidad de datos, ¿eh? Entonces, digamos, redondeando, más o menos en esta primera cuestión, sería ver si te parece implementar otros métodos o específicos para calizas o medios fracturados, qué hay respecto al relevamiento más detallado en las zonas más sensibles que tienen previsto, y qué pensás vos de complementar para validar de algún modo los con algún tipo de modelación. ¿Eh? Entonces, si te é, parece, sí. excelente. Obrigado pelas considerações. Então, vamos lá. Primeiro, a questão de outros métodos, né? Vários métodos levam em consideração diferentes parâmetros para fazer essa avaliação da vulnerabilidade. E todos eles recaem sobre. Todos eles não, mas a grande maioria deles que eu estudei para poder aplicar aqui, todos eles recaem na grande volume de dados que você precisaria ter. E normalmente são métodos aplicáveis a áreas de menor extensão territorial. Ou seja, a gente, como primeira abordagem, realmente o God foi aquele que, mesmo que utilizando menos parâmetros, foi o que mais se adequou para o nosso banco de dados. Mas eu acho que sim, é válido, primeiro, aumentar o maior volume de dados. Eu acho que é uma fase interessante agora ir mais para campo e conseguir mais dados em termos de vulnerabilidade, em termos de outros parâmetros, para que a gente tente aplicar outros modelos de vulnerabilidade com maior riqueza de detalhe, até mesmo recalibrar este modelo criado e que a gente conflite os modelos, que a gente compare e veja qual esteja mais adequado. Eu acho que é um estudo fundamental para garantir a questão de gestão de bacias hidrográficas, como você disse. E aí, assim, a questão é realmente o volume de dados que a gente tem até o momento. Sobre aplicar outros modelos específicos para zonas calcárias, eu acho que é o próximo passo em termos de vulnerabilidade, sim, a aplicar. É claro que isso implica em modificar a escala de trabalho, né? Porque uma vez você pega a bacia inteira, outra você vai direto nas zonas calcárias e tenta ver ali, ou nas zonas mais sensíveis, e tenta aplicar um modelo mais específico. E aí pode ser uma saída até para a primeira pergunta, que você define áreas de maior suscetibilidade, e indo nessas áreas de suscetibilidade, a gente pode aplicar outros modelos para tentar melhor detalhar o que seria essa maior suscetibilidade, correto? Aí eu acho que seria o ideal. E a questão, assim, é algo a se trabalhar, né? A gente teria que estudar quais os outros métodos e quais os outros parâmetros que nós teríamos que coletar para aplicar essas outras metodologias. Não seria algo tão simples, mas seria algo extremamente proveitoso em termos de gestão ambiental. E, por fim, eu acredito que sim, eu acho que a questão pedológica tem que ser melhor trabalhada, mas eu acho que a gente precisa ter um banco de dados mais detalhado da região. Nós temos um conhecimento de solos relativamente baixo, porque a gente está trabalhando com solos numa escala para a bacia inteira, agrupados, muitos deles mapeado em escala regional, e a gente precisa de mais dados, talvez até pegar amostras mesmo, levar para o laboratório, fazer propriedades, testes físicos, caracterização, para ver como eles se comportariam. Eu acho que entender o comportamento dos solos não só seria importante para o trabalho de vulnerabilidade ambiental, como ele também seria de extremo proveito para a gente trabalhar em termos de
de outros parâmetros de qualidade do solo, de modelo hidrogeológico conceitual. Então, eu acho que isso seria extremamente interessante, com certeza. É algo até a se trabalhar e pensar para o desenvolvimento, né, do trabalho. E, assim, todos esses trabalhos de vulnerabilidade nosso precisa ser consolidado e comparado também com os outros baselines, os baselines de qualidade hídrica, o baseline de modelagem como um todo, para a gente gerar um modelo, talvez não num modelo único, mas um modelo mais amplo em termos de gestão ambiental. E o modelo GOD, em especial, ele me agrada muito por ser um modelo simples. Eu acho que, às vezes, os modelos simples eles podem ser muito proveitosos por serem fáceis de entender. Então, para as pessoas gestores ambientais, que talvez não sejam geólogos, eles conseguem entender mais fácil o que esse mapa indica. Mas eu acho que sim, o próximo passo agora é avançar nessa questão de detalhamento, né? Da gente ter uma maior abordagem em cima das partes mais sensíveis da nossa área, com certeza. No sé, Carlos, si no, te preguntaría otra cuestión que me parece de interés, Gustavo, es pensar también en la posibilidad de incluir o analizar las actividades de la explotación no convencional en cuanto a fuentes digamos, de contaminación posibles que no sean de superficie, sino de subsuelo. O sea, vos explicaste que todo esto, digamos, uno supone que el movilizador de los contaminantes es la lluvia, pero, digamos, con la fractura hidráulica, con el fracking, una fuente importante son justamente la fractura de subsuelo y fuentes de contaminación que vendrían desde abajo hacia arriba. Entonces, el tratamiento de esas posibilidades, ¿lo estás pensando? ¿Lo van a analisar en algún momento? Com certeza, assim, é um tanto desafiador, né? Porque, como você bem disse, o nosso modelo hoje, ele leva em consideração somente atividades contaminantes que ocorrem na superfície do terreno, ou seja, contaminantes que vêm da superfície para a profundidade. Porém, é um desafio você avaliar o quão vulnerável esse aquífero é a contaminantes que vêm, né, de subsuperfície para a superfície, que é o caso do fracking. Aí teria que entender como seriam as melhores abordagens em termos talvez estatísticos, ou tentar encontrar expressões de superfície que relatam alguma vulnerabilidade de alguma conectividade com a subsuperfície, mas assim, são modelos a serem estudados. Hoje é um desafio da própria análise de vulnerabilidade em termos do fracking, que é justamente, né, essa avaliação do que vem de subsuperfície para superfície. Tem alguns estudos que atuam nesse sentido já. A grande dificuldade, ao meu ponto de vista, é por trabalhar numa área muito grande, com baixo volume de dados. Mas sim, é um passo que está no radar da gente começar a discutir, pensar, para propor uma forma de abordagem desses fluxos de contaminantes que sobem ao invés de descer, né? E esses são os mais falados na indústria do gás. Os dois têm que ser considerados para uma análise de aquíferos concreta, né? Isso com certeza. Essa parte, me permite, Gustavo, participar só de um pouquinho. Claro. Bom, primeiro, a questão que você, né, e a Cecília debateram, né, a questão do estado atual, né, do projeto, né, porque a escolha do GOD, eu acho que foi uma escolha bem feita no momento correto, né, ainda mais que a pandemia nos deixou um pouco distante do campo, né, não podemos ir ao campo e levantar mais dados, etc. E tal. E eu sinto que com o GOD, né, como vocês colocaram, né, as áreas mais sensíveis, né, maior sensibilidade ao impacto ambiental negativo, foram identificadas, né? E eu acho que agora, no momento do que o projeto está se encerrando, é fundamental, em cima desses resultados, escrever recomendações de continuidade desse trabalho,
usando, você sabe, né, igual a Cecília colocou, elencando as áreas mais sensíveis, que mereceriam um trabalho, a aplicação de códigos mais específicos, né, como foram levantados, e que talvez, com recursos, menos recursos, poderia ser possível, numa área menor, levantar uma quantidade maior de dados importantes, né, que esses códigos, né, alguns deles, requerem. Né? Então, eu só queria fazer esse comentário quanto a esse aspecto. Acho que o projeto, a escolha do GOD foi muito bem pertinente. Né? Se escolhêssemos o drástico, um outro, eu acho que iria ser um chute, vamos, entre aspas, muito grande, né? Ia ser muito difícil, né? Começar a buscar na literatura algumas informações, etc. E tal. Quanto à questão que colocada por último, eu acho extremamente importante, isso a gente já vinha conversando, né? Essa questão quase que a maioria desses índices, né, eles tratam principalmente do impacto vindo da superfície, né, para descendente para os aquíferos, principalmente os aquíferos, né, que estão ali mais rasos. Né? Essas ferramentas funcionam muito bem nesse aspecto. Né? Se pensarmos lá na região do Morada Nova, as fontes principais, né, os hidrocarbonetos, né, os folheiros, os geradores e os arenitos e carbonatos que estão próximos a essas fontes, né, os tais de gás, né, eles estão a 1.500, 2.000 metros de profundidade. Informações que a gente tem lá são 4 poços profundos. Assim mesmo, esses poços estão... nem todos as informações são completas. Né? Sabemos que, por informações da região, que ou se tem... ou não se tem água, tá, nessas profundidades. Né? São regiões que vão até uma cobertura aí de 500, 600 a 1.000 metros sem água, ou então água hipersalina, que também é uma fonte de impacto para a água superficial, né, que é freshwater. Então, esse desafio, né, que a Ana Cecília colocou e que o Gustavo já buscou, é muito, muito relevante, né, se buscar, e assim mesmo você colocou no seu desenho inicial, né, aquelas fraturas profundas, né, que existem na região de Morada Nova, tentar um índice que possa identificar áreas vulneráveis, né, a essa subida, a extensão, né, dos fluidos de perfuração, que por uma razão escapem, né, do ponto de fraturamento, assim como do gás, né, o metano, né, fugindo ali. E um ponto importante, um ponto que você mostrou, foi exatamente as regiões de exudações, né, que estão sendo estudadas ainda, os resultados ainda não são conclusivos, para saber exatamente, porque se o metano que aparece em superfície ele é metanogênico, é sinal que ele está vindo lá de baixo. Né? Mas se ele é biogênico, ele está ali naquela região ali, né? Ele não é vamos dizer assim, um traçador, né? Ter esse escape do gás em profundidade. Então, achei muito pertinente as duas colocações aí. Eu só queria fazer um comentário aqui. É isso aí, muito bom. Com certeza. Não, com certeza. A questão também é entender as exudações que são indicam, né, conectividade se o gás for metanogênico nessas exudações, no caso, indica uma conectividade de profundidade com a superfície, né? Talvez esse seja um dos caminhos, identificar essas áreas, porque se há uma conectividade da superfície até o reservatório, possa ser um caminho onde o gás naturalmente chegue aos recursos hídricos subterrâneos. Então, talvez tentar pegar essas áreas, tentar achar elementos chaves de interpretação nessas áreas para tentar tentar fazer, né, correlações e talvez a gente chegar num modelo condizente sobre contaminação ascendente. Isso tem um tempo ainda para ser feito, para a gente estudar as melhores formas de abordar esse tema, mas com certeza esse é o caminho. Eu acho que é uma ferramenta poderosa tanto para o gás não convencional na região, né, de Morada Nova, que a gente está estudando principalmente, mas acho que é algo que possa ser aplicado em outras áreas no Brasil também. Perfeito?
Então, eu acho que são cenas dos próximos capítulos, podemos dizer, né? Nós estamos, gente, chegando ao final, né? Agradeço muito ao Gustavo, à professora Ana Cecília, né? Teremos, embora o projeto esteja se encerrando, as atividades acadêmicas vão continuar, né? Na área, a nossa participação na área não acabou aqui, né? Deu fruto, gerou fruto, né? E nós vamos em frente e trazendo uma contribuição, acho que, como o Gustavo e a Ana Cecília colocaram, né? Resultados não, que são importantes não só para o empreendimento do gás não convencional, mas para todo empreendimento que possa ocorrer naquela comunidade e naqueles que já existem lá na comunidade, né? Então é isso. Eu agradeço. Acho que temos alguns minutinhos a mais. Bom, se temos alguns minutinhos a mais, eu trago. O Gustavo começou falando do baseline, né? Antes de entrar em vulnerabilidade. E eu queria que eu sei que você tem você participou desse trabalho, né? Mas tocar um pouco da importância, né? Que nós fizemos um trabalho acadêmico, né? Mas tivemos uma preocupação com a sociedade, comunidade local grande, né? Então, a questão do baseline de recursos hídricos tiveram 2 pontos, né? Que é a agricultura e a parte de tilápias, né? Da cultura. Queria que você falasse um pouquinho dessa preocupação, né? Desse retorno que nós estamos dando à sociedade lá, à comunidade local, né? Claro, claro. No nosso trabalho, além dessa parte de vulnerabilidade, a gente caracterizou os recursos hídricos da região e nisso nós estamos elaborando, principalmente para entrega para o pessoal da cidade, que será feito de uma forma não acadêmica, mas de uma forma direta mesmo, que é o termo de qualidade de recursos hídricos, o quão bom e quais são as potencialidades da água daquela região para as pessoas e quais são como poder até otimizar as atividades econômicas que já ocorrem na região. Então, vai ser, sim, uma entrega extremamente proveitosa e é muito gratificante estar fazendo parte desse projeto, dessa entrega, de estar discutindo nessa mesa aqui com vocês, com a Ana Cecília, com o Carlos. Então, gostaria de agradecer a oportunidade que a Gasbras me deu aqui hoje. E nossos estudos ainda vai continuar aí muito, né, pessoal? Muito obrigado a todos. Yo también 2 minutitos quiero agradecerles la invitación. Fue un gusto compartir con ustedes y me parece muy buena la iniciativa para difundir estos resultados que son importantes, si bien iniciales, pero muy importantes. Así que los felicito nuevamente y seguimos en contacto. Gracias. Muito obrigado a todos. Convido a todos para o próximo painel. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Adiós.